Começando nosso novo canal teórico, quarta-feira, dia 21 de agosto. Queria colocar que a doutora Marília vai, na verdade, completar o nosso tema da semana passada e ela contou com a ajuda e a colaboração do Dr. José Moura, nosso pediatra, coadjuvante na coordenação de residência, sobre o tratamento pré e pós HIV na gestante e no recém-nascido. Também ela vai dar um enfoque daquele caso que ela trouxe semana passada. Infelizmente ainda não temos a carga viral, nem temos o resultado do HIV daquela gestante. Ela prometeu que terá esse resultado até sexta-feira e quarta-feira que vem complementaremos o caso. Agradecer Moura, agradecer Marília de novo. Seguindo as nossas conversas, o doutor Vinícius vai trazer um caso interessante, que ele achou interessante no módulo sobre diabetes tipo 2. Muito obrigado a todo mundo. Vamos dar início à doutora Marília. Boa tarde. Como o Dr. Jefferson falou, a paciente ainda está aguardando a carga viral, né? Aí semana que vem a gente traz o resultado. Bem, eu botei essa mandala de prevenção combinada só para lembrar o quanto que é importante a gente prevenir a transmissão vertical do HIV, que é uma das coisas que está junto com o uso do preservativo, redução de danos, é diminuir a transmissão vertical. Pois o AZT é indicado na prevenção da transmissão vertical durante o início de trabalho de parto ou pelo menos 3 horas antes da cesariana eletiva. Para gestantes infectadas com HIV com carga viral desconhecida ou detectável, a partir da 34ª semana de gestação ou com histórico de má adesão. Então, tem que fazer também o AZT injetável. E aí está a indicação de via de parto em gestantes, né? Então, em mulheres com carga viral desconhecida ou maior que 1000 copas, após a 34ª semana, a cesárea é eletiva a partir da 38ª semana. E isso diminui o risco da transmissão vertical do HIV. Para gestantes em uso de antirretrovirais com supressão da carga viral, caso não haja indicação de cesárea por outro motivo, a via de parto é a vaginal. Em mulheres com carga viral menor que 1000 copas, mais detectável, pode ser realizado parto vaginal se não houver contraindicação obstétrica. No entanto, o serviço deve estar ciente de que essa mulher tem indicação de receber o AZT venoso também. E aqui está um gráfico, né, dizendo um fluxograma, dizendo mais ou menos o que eu falei antes. Então, a gestante com carga viral desconhecida ou detectável na 34ª semana, parto cesárea eletivo. Empelicado, né, que quando não tira a membrana da criança, a criança sai com a membrana para diminuir a transmissão vertical. E o AZT injetável é venoparto. Uma gestante com carga viral detectável, porém menor que 1000, na 34ª semana, parto segundo indicação obstétrica, pode ser vaginal fazendo o AZT injetável, né? E a gestante com carga viral indetectável, na 34ª semana, pode ser o parto segundo indicação obstétrica, preferencialmente vaginal, e manter a terapia antirretroviral que ela já estava usando. A gente estava até comentando que estava dando uma parte. Esse parto cesariano empelicado, você tirar o feto sem romper a membrana, é muito difícil. Tem que conhecer muito grande, é muito difícil. Eu já vi acontecer algumas vezes, mas é bem difícil, porque na hora de tirar sempre não. Então isso aí é mais teórico do que prático. Bem, aqui, eu vou ler aqui porque a gente tentou aumentar, mas não ficou muito bom. São cuidados específicos durante o parto vaginal e cesariano, de gestantes com HIV. Então, durante o parto vaginal, estão contraindicados todos os procedimentos invasivos durante o trabalho de parto, amniocentese, clonocentese, amiotomia.
O parto instrumentalizado deve ser evitado, porém, quando a indicação de fórceps ou vácuo extrator pode ser feita se houver indicação obstétrica precisa, né? Havendo condições favoráveis para o parto vaginal e estiver indicado, iniciar o AZT endovenoso logo que a parturiente chegar ao serviço, como a gente disse, e manter a infusão até a ligadura do cordão umbilical. Diante da integridade da bolsa amniótica, a progressão normal do trabalho de parto é preferível à indução. E o trabalho de parto deve ser monitorado cuidadosamente, evitando toques desnecessários e repetitivos usar o partograma. Deve-se evitar que as parturientes permaneçam com bolsa rota por tempo prolongado. Tá? Após 4 horas de bolsa rota já aumenta um pouco a transmissão. O uso de medicamentos que aumentam a atividade uterina não está contraindicado, devendo seguir os padrões de segurança já conhecidos. A amniotomia artificial deve ser evitada, ao menos que extremamente necessária. A ligadura do cordão umbilical deve ser imediatamente feita a expulsão do feto, não devendo ser executada sob nenhuma hipótese a ordenha do cordão. E a episiotomia só será realizada após a avaliação cautelosa e sua necessidade, que a gente estava conversando com o Dr. Moura, que sendo realizada deverá ser protegida por compressa umedecida com desgermante, o mesmo utilizado para desgermar a vagina e o períneo durante o parto. Manter a episiotomia coberta com compressa umedecida deve ser tarefa de um auxiliar. Quer dizer, é difícil, né? Mas, enfim, é a teoria. E os cuidados específicos durante a cesariana letiva. Então, o primeiro são os cuidados do parto vaginal e agora na cesariana letiva. Confirmar a idade gestacional, a fim de evitar a prematuridade iatrogênica. Cesárea letiva deve ser realizada a partir da 38ª semana de gestação, a fim de evitar prematuridade, trabalho de parto e ruptura de membranas. Caso a gestante tenha indicação para cesárea eletiva, inicie o trabalho de parto antes da data prevista, com dilatação cervical mínima, menor que 4 centímetros. O obstetra deve iniciar a infusão endovenosa de AZT também e realizar a cesárea, se possível após 3 horas de infusão. Sempre que possível, proceder ao parto empelicado. Ligar o cordão umbilical imediatamente após a retirada do recém-nascido. Realizar completa hemostasia em vasos, parede abdominal, troca de compressas e campos secundários antes de executar a esterostomia, minimizando o contato posterior com o recém-nascido. E utilizar antibiótico profilático, dose única de 2 mg de cefazolina. Falei muito rápido, mas deu? Pode ir. E agora a gente vai falar um pouco da profilaxia das crianças expostas ao HIV. Deve ser iniciado o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 4 horas de vida. A criança deve ser classificada em alto risco ou baixo risco. O que é uma criança alto risco? Mãe sem pré-natal ou mãe sem TARV durante a gestação, ou mãe com indicação para profilaxia no momento do parto, com início de TARV após a segunda metade da gestação, com infecção aguda, né, durante a gestação, que é o nosso caso aqui, mães com carga viral detectável no 3º trimestre, mães sem carga viral conhecida no momento do parto, mães com teste rápido positivo no momento do parto. Isso tudo é ou, né? Agora tem o baixo risco. O baixo risco é E, então tem que ter esses 3. Uso de TARV desde a primeira metade da gestação, carga viral indetectável desde a 28ª semana e sem falha na adesão de TARV, para a gente poder ver como que vai ser o tratamento desse paciente. Então as medicações feitas é o AZT, que é zidovudina, 3-TC, lamivudina, raltegravir. O raltegravir ele não pode ser administrado em crianças abaixo de 37 semanas, então ele é substituído pela nevirapina. E a profilaxia, baixo risco / alto risco. Se alto risco, com idade gestacional acima de 37 semanas, é aquele esquema, AZT 3-TC RAL por 28 dias.
Idade gestacional entre 34 e 37 semanas. Aí já não pode usar o RAL, né? Então é AZT mais T6 por 28 dias e NVP por 14. Não, volta só para cima. E aí o baixo risco, né? Que o Dr. Moura falou que é o mais utilizado, né? Ou idade gestacional menor que 34 semanas, somente o AZT por 28 dias. Pode baixar. Então aqui foi o que a gente viu, o baixo risco, né? 28 dias de AZT. Os recém-nascidos divididos no alto risco com 37, 34 e menor de 34. E aqui é a dosagem, né? Dosagens do AZT e do 3TC. Olha. Quanto tempo tem para agir? Então, a primeira coleta deve ser realizada imediatamente após o nascimento, através de punção periférica, não coletar exame a partir do cordão umbilical. E a coleta não deve atrasar a administração da medicação, né? Não ficar esperando o resultado. Isso aqui, eu acho que é o mais importante para a gente que vai pegar essa criança e vai dar esse segmento, né? Então, quando coletar carga viral? Ao nascimento, 14 dias de vida, 2 semanas após o término da profilaxia, que são 6 semanas de vida da criança, 8 semanas após o término da profilaxia, que são 12 semanas de vida. Isso tudo é a carga viral. Agora, com 12 meses, a gente pede para coletar o anti-HIV. Isso aí eu estava comentando para vocês, para a gente, no laboratório, é o mais importante, que é o acompanhamento. O parto, ninguém vai participar do parto, né? É bom entender como é que é, mas isso aí é o mais importante, que vai até 12 meses. Então, é o acompanhamento ambulatorial, é ele uma portadora, né? Quando considera a criança HIV negativo? Então, ele tem que ter todos os critérios abaixo, tá? Pelo menos 2 cargas virais indetectáveis obtidas após a suspensão da profilaxia antirretroviral, boas condições clínicas, bom desenvolvimento psicomotor, sem evidência de déficit imunológico e uma sorologia anti-HIV não reagente realizada depois dos 12 meses, né? Se não houver soroconversão, deve ser aguardada até os 18 meses para a nova coleta de anti-HIV. Acabou. Tudo certo? Conseguiu? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Em relação à amamentação da criança com uma mãe HIV positiva. Não pode. Totalmente contraindicado. 100% contraindicado. Tá. Eles fazem até enfaixamento de mama na maternidade para diminuir a lactação, né? Tá bom. E nem você não. E é importante a gente conversar sobre o aleitamento durante o pré-natal, né? Para a paciente já ficar ciente e já pensar em outras possibilidades também. Dos formas, né? Isso. Já orientação dos formas. Isso. Essas gestantes que apresentam a vocês no posto que tem HIV positivo são acompanhadas pela infectologia? Elas são acompanhadas pelo pré-natal de alto risco e pela infectologia e por nós. Elas vão lá no posto, fazem um pré-natal normal, vão para o pré-natal de alto risco e lá no pré-natal de alto risco, eu acho que eles já encaminham. Essa paciente, ela foi encaminhada diretamente para o infectologista. Mas ela volta para você volta e você para continua... mim. A gente faz junto. A gente faz o pré-natal junto. Ela faz um pouco lá, mas ela vem toda mensal ou semanal. Vocês dão o suporte necessário a essa mãe? A gente né, faz a ausculta da criança, pede ultrassom, vê a medicação. A gente continua cuidando da gestante. Ela não vai só para o alto risco, mas ela vai mensalmente para o alto risco e para a gente também. E como é que ela consegue essas medicações para ela? O governo dá as medicações. Mas você prescreve? Não. Nesse caso, é o infecto que prescreve. A gente no posto não dá só o infecto. Caro pra caramba. Mas o Estado dá, fornece.
Eu também nunca vi, não. Eles fornecem. Uhum. Porque quando acontece de madrugada, tudo a gente pega nos outros tempos. Tá bom, muito bom caso, muito bom aprendizado. Obrigado, Marília, obrigado, Moura. Aprendi bastante aí com a apresentação de você. Gostei da sua intenção. Obrigada, gente. Vamos lá, doutor Vinícius, com algumas gotas de Rivotril sublingual. Bem, pessoal, boa tarde. Hoje aqui trouxe um caso de diabetes para a gente discutir aqui. Talvez, clinicamente, ele não seja tão interessante assim, mas a dificuldade da adesão do paciente, os desafios que a gente teve para cuidar dele, marcaram eu e a equipe lá de uma forma que achei que podia ser bacana a gente discutir algumas sessões da história dele aí. Manda aí pra gente. Ô, cara, você não quer ficar no... Cara, Isso aí é o caso? Ali é o caso que você está apresentando? Então tá. Então vai lá. Foi em abril do ano passado, que foi logo quando eu entrei na residência, né, comecei a trabalhar na atenção básica, tinha um mês e pouco eu estava no posto. Nosso paciente, CJPR, 52 anos, ele procurou atendimento porque de fissuras dolorosas na glande há mais de um ano. Ele já tinha um diagnóstico de diabetes há 4 anos, mas ele não frequentava o posto, não tinha acompanhamento, não fazia dieta, não usava as medicações. E ele estava com, além das fissuras na glande, que já são uma manifestação do quadro de diabetes dele não tratado, ele também estava com polidipsia, poliúria, nictura, acordava diversas vezes para ir no banheiro e via com boca ressecada, que são sinais são sintomas do diabetes. Né? No exame físico, estava com quase 58 quilos, pressão dele normal, não tinha nenhuma alteração relevante. Eu vou passar o próximo aí. Ele trouxe a receita anterior dele, usava 2 comprimidos de metformina de 850 por dia e um Digludem Camida no almoço. E ele usava regularmente? Não. Teoricamente usava. Essa era a prescrição dele que ele não estava usando. É uma prescrição, mas de um uso irregular. Não estava fazendo. Tá. E até o prontuário dele era vazio. O atendimento que eu tive dele ele era tinha prescrição, mas não tinha... Então não é irregular, ele não usava o remédio. Não, Tá. Ele era regularmente ao não usar. Tá. Não usava nunca. Entendi. E no posto mesmo, ele não tinha nenhum estado de exame lá, não tinha consulta registrada, não sei onde que ele fez o diagnóstico, como que foi isso. Mas ele não estava usando as medicações e estava com... Então, conversei com ele, expliquei sobre o diabetes, os riscos, a importância da alimentação, atividade física, tomar o medicamento direito, de frequentar o posto, né, não desaparecer. Solicitei o exame de rotina para ele, pedi um eletrocardiograma e também caminhei para o oftalmologista para fazer estudo de retinopatia. E combinei com ele um retorno em poucos meses. Depois, quando ele colheu esses exames, chegou o resultado deles. De alterado, a gente tem uma hemoglobina glicada bem elevada, em 15,4%, e na OAS a gente vê uma glicosura bem... No resto não tem uma alteração. Depois a gente vê esses exames e lembrar dele, a gente solicita uma busca, marca uma nova consulta, ele não vai nessa consulta, depois de outro período a gente faz outro contato com ele, a gente consegue captar ele. Ele volta a gente lá em agosto, ele já tinha perdido uns 4 quilos e na outra a gente não tinha feito o HGT dele. Mas a gente fez, estava com 459 de HGT. Permanece com as queixas de poliúria, polidipsia, nictura, refere fadiga, emagrecimento. E falei que o prontuário dele não tinha registros anteriores, né? Ele disse que ele era ainda mais pesado, que aquele peso do começo lá de 58 já era ele emagrecido. Não sei quanto que ele pesava antes, eu não tinha conhecido ele antes. Mas ele, de novo, confessa maus hábitos, sedentarismo, uso irregular das medicações. Novamente a gente conversa bastante com ele, tenta convencer da importância dele se tratar, discute opções terapêuticas e inclusive propõe o uso da insulina. Ele tão fora do alvo, o HGT tão elevado, o glicado dele em 15, mas falei de insulina com ele rejeitou completamente, não queria isso, prometeu que iria se endireitar, que ele ia tomar a medicação direitinho, que iria se alimentar. Até tinha feito
Eu mudei a pressão dele. Botei o glifage, agora eu botei 2 de 12 em 12, o glicamida no almoço, café e janta. Aumentei as medicações dele. Você que fez essa prescrição para ele. Depois a gente viu lá que ele estava bem alterado. Ele continua francamente descompensado. Aumentei as medicações, aumentei do... Desculpe te interromper. Por que dessa perda de peso? O que você te chama a atenção, esse doente? Por que ele vem perdendo peso? Eu entendi como consequência do próprio diabetes descompensado. O paciente vai perdendo peso se ele entra nesse franca descompensação mesmo aí. Por que o diabetes perde peso? Quando ele está descompensado. Vocês devem fazer patologia de jeito não. A gente sabe que é do diabetes, mas o que você pensa? Por que esse paciente diabético descompensado perde peso? A dificuldade da ação da insulina. Dificuldade da ação da insulina, de ter o efeito de botar... Não, alguém sabe? Por que o diabético descompensado perde peso, gente? Porque ele perde, na verdade, é pela gliconeogênese, né? Ou pela glicólise. Ele tem que, na verdade, consumir glicose da onde? Do músculo e da gordura. Aliás, ele precisa de uma outra via para ele começar a compensar, né, cara? Então ele começa a perder peso pela descompensação. Não é ele perdeu peso por dinamismo, é porque ele precisa disso, porque a glicose está muito alta e ele precisa de outras fontes calóricas para ele poder sobreviver a essa descompensação diabética. Por isso, por causa da perda de peso. Depois eu vou contar um caso. Pode falar. E a gente propõe isso aí, propõe reavaliar ele em 2 semanas. Só que de novo ele desaparece lá. Desapareceu, né? É um doente ruim. Depois eu até olho para trás, até me pergunto se ele fugiu tanto assim do posto, dos exames e tudo mais. Me pergunto se ele tinha medo de ter que tomar insulina, ou se ele estava, ou não sei qual negligente que ele era consigo mesmo não. E isso tinha sido em agosto, a última. Depois novamente a gente não conseguiu encontrar com ele. E aí em novembro... E continuou sem tomar remédio nenhum, Vinícius. Então, dizendo ele que ele ia tomar, né? Mas em novembro ele volta lá pro posto, dessa vez com um machucado, no terceiro dedo, na ponta dele. Então o relato da lesão dele, que ele tinha se machucado com uma placa de alumínio, que fez um calo, aí ele tentou com a faca tirar ali, piorou a lesão dele, ficou... Ele procurou a emergência, fizeram antibióticos para ele, tomou e não resolveu, o dedo dele continuou, aí por isso ele procurou a gente lá no posto de novo. Não tirei foto da lesão na época, é uma pena. Mas a lesão estava bem permeada, o dedo dele, até a mão, a ponta da falange distal tinha uma porção ali escurecida, tinha batido com necrose e estava com a secreção perulenta. E novamente, não estava fazendo as indicações, estava maus hábitos, não estava fazendo atividade. No dia que ele apareceu com esse dedo, a gente pergunta dele de novo no que ele confessa esses maus hábitos. Ele disse no dia anterior que ele procurou a gente no posto, eu tinha comido metade de um bolo de leite condensado com coco. Realmente não estava ajudando mesmo. Eu vou passar a próxima ali. Aí nessa oportunidade de que ele está com essa ferida, a gente combina com ele diariamente lá no posto. Fazer o curativo, fazer a avaliação da ferida, ver se a gente ia conseguir preservar, se ia ter que perder o dedo, como que ia funcionar isso. E nesse período que ele passou a frequentar o posto, fazer o curativo, a gente deu uma captação melhor com ele lá, né? Todo dia a gente conversava com ele, a nossa enfermeira, o nosso técnico, eu. A gente também fez um encaminhamento a um endocrinologista, a um nutricionista. Isso podia ser mais os profissionais que poderiam estar ajudando a reforçar as orientações, ficar de olho nele. Ele de novo foi o médico que vai se cuidar, que vai aderir, que vai seguir com acompanhamento. A gente agenda exames para ele novamente, mas a questão da lesão, ele vai acompanhando com a gente lá no posto, ele melhora progressivamente da lesão até a cura, mas ele desaparece novamente, a gente fica sem... Não precisou amputar. Não precisou, melhorou sozinho mesmo, não conseguiu se endireitar. E aí de novo a gente perde o contato com ele. Passa aí, olha.
E aí no começo de 2022, de janeiro, ele testa positivo para Covid. E ele aparece lá no posto, com quadro gripal, faz teste, a gente reconhece ele lá e procura para conversar com ele de novo. Não, continua sem fazer o uso das medicações, continua com os hábitos ruins dele. E essa Covid acaba que, depois até que foi até brinquei com a pessoa contando, que deu sorte quando ele teve esse Covid. E a gente lá no posto, a gente estava realizando o rastreamento dos contactantes. Isso a gente convida os familiares, convida os contactantes para fazer teste na unidade e tudo mais. A essa altura, eu já estava desesperançoso de cuidar dele. Diversas vezes ele ia lá no posto e conversava com ele, e ele falava que ia até convencer a gente de que ele ia fazer, mas no final ele continuava se cuidando, não voltava nas datas combinadas, não fazia os exames, não fazia uso da medicação, não fazia dieta, já estava preocupado de como que ia resolver esse problema dele. E acaba que quando a gente faz esse contato com os familiares, aproveita a oportunidade e discute isso com uma filha de 20 e poucos anos, a esposa dele também foi fazer teste, e eu converso e consigo abordar com os familiares dele. Né? Fala da dificuldade da adesão ao tratamento dele, enfim, que não está fazendo a dieta, da importância das coisas, faço todas as orientações para eles também. E esse é o ponto que a gente consegue finalmente atingir ele melhor. Quando termina o período de isolamento deles familiares, não tiveram nenhum quadro grave de Covid, foi quadro leve. Ele retorna ao posto, acompanhado da sua esposa, e nesse momento ele já está visivelmente mais consciente e interessado em cuidar da sua saúde. Já estava algumas semanas tomando medicação e fazendo dieta adequada, e ele não estava com os sintomas de polidipsia, poliúria. Estava guardando uma vez à noite só para ir ao banheiro, nem era todo dia. E de novo reforço as orientações, solicito novos exames e agenda uma nova consulta para ele. Mas de novo ele desaparece, a gente fica esse período inteiro sem ter consulta com ele, não fez os exames, não teve nada disso. Cheguei a encontrar com ele no posto, na rua, em outra ocasião, e ele falava que ele estava legal, falava que ele ia aparecer lá, reforçava com ele, mas nada dele. Só na semana passada, depois de ter faltado 2 consultas que a gente agendou para ele retornou ao posto. Essa era da semana passada lá. E ele novamente falou que estava sem fazer nenhuma medicação desde abril, falou que passava mal com remédio, que não lidava legal com grifagem, e aquele encaminhamento que a gente fez, ele não teve consulta com ele. Normalmente já estava até, enfim, né, de novo. Mas aí o que mudou dessa vez? Conversando lá com ele, desde a última conversa em janeiro com a esposa, ele falou que ele não tem vacilado mais com a alimentação. Direto, quando a gente conversava com ele, estava tomando refrigerante direto, comendo um monte de biscoito, biscoito recheado, doce mesmo, que foi o exemplo do bolo. Ele falou que ele não está fazendo mais nada disso, não bebe suco de caixinha, não bebe refrigerante, está se alimentando legal para as próximas vezes. E ele, antes ele estava trabalhando, ele trabalhava em obra. E ele, inclusive, ele parou de trabalhar em obra, porque no que ele ficou emagrecendo e ficando fraco, fadiga, ele não estava conseguindo trabalhar. No que ele passa a trabalhar como vendedor de picolé, lá na praia de São Francisco. E aí todo dia ele descia lá do lado da Batalha, lá no Maceió, ele descia a pé na praia de São Francisco, ficava o dia todo lá andando, vendendo picolé, e voltava até para casa. Aí nessa consulta, ele já tinha ganhado no peso de volta, estava com 60, ele chegou a pegar até quase 54, né, nos anteriores lá, e o HGT dele estava em 185, sem fazer hoje nenhuma medicação. Não temos a hemoglobina glicada. Então não temos. Que era importante, né? Então, já foi solicitado, mas aí não tive a tempo de... Essa consulta foi semana passada, né? Tá bom. Estou até bem curioso para ver como que vai vir esse valor da hemoglobina glicada dele. Agora ele mudou, passou a fazer alimentação direito. Imagine que ele, como vendedor de picolé, anda bastante, não deve ter um... Tomara que o picolé seja dietético, né? E que ele não consuma, né? Que ele só venda. Liguei isso com ele lá, falou que eu não. E ele não tinha mais sinal de fadiga, falava que se sentia muito melhor, estava conseguindo fazer as atividades dele, não tinha poliúria, polidipsia, não tinha nada disso. Ia ficar bacana. Aí eu dei mais ilustrativas mesmo. Esse 108 aqui é dele? Não. É imagens ilustrativas mesmo. O dele lá foi que deu 185. Tá. Aí
que eu trouxe, que eu achei interessante nesse caso. Primeiro, o paciente estava no... A gente teve aula de diabetes recentemente até, né? E até material que eu tinha lido. Quando a gente já tem o paciente em franca descompensação, com HGT acima de 300 na consulta, já dá para a gente cogitar de fazer a insulinoterapia para ele. Talvez não necessariamente plena, às vezes só entrar com a dose à noite, mas já era indicado de fazer ela. A gente não iniciou a insulinoterapia, tentou continuar com o tratamento oral, que ele inclusive não conseguia aderir. E foi até uma das perguntas que eu tinha feito pro Daniel durante a aula. Um paciente que já está com a hemoglobina glicada tão alta, que já está nisso daí. A gente consegue regular ele de novo sem a insulina, sem a... Quanto a gente consegue resgatar esse paciente quando ele já está num estado tão avançado. E no caso dele, ele está até sem nenhuma medicação, mas ele agora ele passou a deambular mais com Benedito Colé e de fazer alimentação com a ajuda da esposa lá, né, ficando mais de olho nele também. E ele não tá, tô curioso a ver como que a glicada dele E ele tá com medicação agora? Ele não estava tomando. Nenhuma. Agora, ele falou que tá desde abril. Ele falou que tá desde abril sem nenhuma medicação. Eu sei, mas nessa consulta que ele foi em você agora, ele estava em medicação? Estava com medicação? Ele falou que estava desde abril sem tomar. Aí eu tava com a receita dele lá, fiz o... Só dieta. Só dieta. Ele estava sem tomar nada. Aí eu até fiz a receita, mas eu orientei ele a primeiro coletar e depois fazer depois começar a medicação. Estava com 180 sem remédio. Exatamente. Talvez ele nem... Eu acho que... Não, pode falar. Aí eu achei interessante essa etapa. E também de interessante, eu tive ele foi um paciente que acabou me marcando, que nas primeiras abordagens, combinei com ele uma prescrição, orientação, programei um retorno, esperava que ele fosse retornar, né? Aí isso aconteceu múltiplas vezes dele não vir, e a gente até desenvolveu fiz uma lista, uma tabela que eu passei a usar, que ele foi o paciente que me trouxe primeiro essa demanda. E é um paciente que estava muito fora do alvo, que eu estava preocupado com ele, mas eu programei uma revisão e estava contando que estava resolvido, né? Daqui a mês que vem eu vou ver ele e vamos seguir o cuidado. Mas ele não vinha. E aí depois, mais pro final da história, eu já lembrava dele, já tinha o nome dele, já tinha tudo e não perdia de vista. Mas no começo, em algumas etapas dessas aí que combinava dele vir e ele não vinha, para fazer busca nele de novo, eu não lembrava o nome dele. E aí, quem é esse paciente? Pô, tinha aquele cara lá que estava glicado ele em 15, não veio na consulta. Quem era ele? Não lembrava. Então ele foi um paciente que me levou a identificar esse problema e de fazer uma lista desses pacientes que eu quero rever. Pô, tem um paciente que eu quero rever daqui a 2 semanas, eu anotar ele para lembrar daqui a 2 semanas se ele veio, se ele não veio, de eu lembrar de procurar ele, de ter. Até então eu não tinha lidado com essa necessidade. Só foi regularmente quando você levou no dedo. E aí lá eu achava que era onde a gente ia resolver a vida dele. Mas ele foi regularmente tratar o dedo. Ele nunca regularmente tratou a diabetes. São duas coisas distintas. Não, ele tratou o dedo. É isso que eu estou falando. Não, quando você falou, ele voltou regularmente para tratar o dedo. Mas em nenhum momento ele voltou no Vinícius para tratar o diabetes. São duas coisas diferentes. Isso que eu entendi. Quer dizer que ele voltou no Vinícius agora de novo, sem tratamento nenhum. Talvez ele ficou com uma dietazinha melhorzinha um mês e a glicose caiu um pouco para 180, que também está ruim. E a atividade física, né? Que agora ele anda. E a atividade física. Você acredita que essa hemoglobina está abaixo de 10? Não está. Não. Ela está acima de 10. O doente continua difícil o tratamento. Você quer concluir alguma coisa? Não, é isso mesmo. Pode falar, não é isso mesmo. Não, você pode concluir. Você quer falar? Não é isso mesmo. Eu acho que ali quando você bota endocrinologia / nutrição, está faltando para esse doente / psicologia e uma possibilidade psiquiátrica. Possível. Porque, entendeu, Vinícius? Eu acho que você está correto, eu acho que você, do seu ponto de vista orgânico, está tratando esse doente, mas esse doente está doente psiquicamente. Ele não está só doente do diabetes.
Você acha isso? Porque realmente não dava para entender, não dava para entender o quão negligente ele conseguia Exatamente. O ser. que está acontecendo? Você está preocupado com as complicações, com as comorbidades do diabetes. E ele não te alcançou em momento nenhum. Ele não fez tratamento, ele não fez o que você pediu, ele não fez nada do que você prescreveu. E você está preocupado com as comorbidades que esse doente pode ter. Amputar o dedo era o menor do que podia ter acontecido, né? O doente pode ter um problema na coronária, pode ter um infarto, pode ter um acidente vascular cerebral, ele pode, ter uma retinopatia, uma polineuropatia, ele pode ter nefropatia. Então, quer dizer, é um doente que, na minha opinião, a ficha dele não caiu ainda. Eu acho que ele tem Esse é até um ponto quando ele chegou com o dedo dele. Entendeu? Ele estava com medo de perder o dedo dele, mas achou que seria um momento que a gente ia conseguir atingir ele, exatamente. Né? Então, quer dizer, ele nem nesse momento que o dedo quase perdeu o dedo, modificou o hábito dele. Não. Então, esse doente, além do diabetes, ele também precisa de um apoio psicológico ou até psiquiátrico, para ele entender o que é o diabetes. Porque o diabetes bem tratado, bem orientado, ele tem um custo favorável. Tá bom, que é uma doença que vocês sabem, é doença grave, metabólica e tal, mas é igual hipertenso. O cara chegou lá, comeu um bolo que você falou. Então, quer dizer, esse doente, na verdade, ele está fazendo uma autoagressão. Eu estou indo pelo lado psiquiátrico da história. Ele não tá aceitando o diagnóstico. Tinha um médico, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, no Hospital Santa Cruz, onde eu trabalhei muitos anos, ele era um diabético desse tipo. Tinha uma cantina que era muito boa lá, e a gente ia almoçar na cantina, ele chegava lá e comia normalmente. Todo mundo olhava ele comer aquilo ali, depois ele pedia um creme de chantilly, aquele sorvete, e mandava brasa. Todo mundo olhava para ele e ficava desesperado, porque ele era um diabético grave. Aí um belo dia, naquela época tinha um porcão, não era Mocelim, né? A gente ia lá no porcão comer, ele falava, bom, hoje eu tenho que aumentar a insulina porque eu sei que eu vou meter bronca lá. Aí, ele tomava 10 unidades, naquele dia ele tomava 15. Sentava lá, meu amigo, não fazia dieta nenhuma, comia. Conclusão da vida dele, fez ponte safena, morreu com a polineuropatia grave, já não conseguia deambular. Então, quer dizer, na verdade, alguns doentes, a doença, essa é uma delas, é uma coisa que agride a pessoa, e a pessoa quer brigar contra ela. Ele tem raiva da doença que não deixa ele ser uma pessoa normal. Não sei se vocês estão entendendo isso. Estou dando aí uma avaliação psiquiátrica, não sou neurologista, mas... Às vezes você está falando é importante também, porque assim, muitas vezes eu vou, converso com o paciente diabético, porque eu fui nutricionista, eu não posso comer mais isso. Exatamente. E não pode você, um paciente que tem 60, 70 anos de idade, que está acostumado a comer aquilo, vai no nutricionista, o nutricionista deixa, cenoura não pode, beterraba não pode, não pode. Eu falo, pode, mas vai numa festa, compra uma fatia pequena de bolo, né? Agora, não vai comprar um bolo para ter em casa para tomar café da tarde com bolo. Então, às vezes, tem que falar, porque tem pessoas muito rígidas com a dieta dos pacientes. Isso é verdade. E assim, a pessoa acaba que não consegue fazer. Isso é verdade. De um dia para o outro, não tem como. Mudar o hábito, né? Não, o cara, você vê, é um homem humilde. É um cara que é acostumado a um PF, entre aspas. Não é isso? Aí você lá no PF, você não vai comer macarrão, não comer arroz, não vai comer feijão, não vai... tem que comer arroz integral com 2 tomates. Arroz integral, 2 tomates e um filezinho de frango seco. Então é muito difícil. Então, na rotina ali, diminuindo um pouquinho. Agora tem patologias, essas doenças crônicas, o doente tem que querer. Se o doente não quiser, Vinícius, não tem jeito. Qualquer hipertensão, diabetes, epilepsia, o cara não quer tomar o remédio. Ou o cara acha que aquilo ali é uma agressão para ele. Você vê, não tenho certeza, Vinícius, que esse doente, se ele tratasse direito, ele não precisava de insulina. Sim, você concorda comigo? Com certeza. Como é que esse homem, 2 anos, tratando desse jeito, está com 180, Carita?
É porque, se ele está tomando hipoglicemiante, acha até que ele não ia estar tomando 3 comprimidos de glibenclamida. Eu acho que com esse DTD já tem expectativa Entendeu? de quando vai tomar a medicação, de uma dose menor do que a gente indica Porra, muitas vezes. esse cara, se ele fizer uma dieta, se ele fizer atividade física, ele vai tomar menos comprimido necessário. E eu já vi doentes ficar sem tomar até nenhum remédio. O cara emagreceu, o cara fez atividade física, uma dieta rígida. Mas tudo bem, se ele sair daí com uma glibenclamida, uma de manhã e um glifaz de 500, 2 por dia, você joga morteiro pro alto e faz festa. É isso? É esse. Então é a doença crônica que a gente que é médico, a gente fica às vezes muito preocupado com a organicidade do doente. Mas tem muita coisa em volta dessa organicidade. Não é só você no Daonil, a glibenclamida. É isso que a Marília falou. É a nutricionista rígida por um lado que também não deixa o cara nem sair da toca, né? Às vezes ele precisa de um apoio psicológico. Um psicólogo para dizer a ele que é diabetes, que ele pode comer, que ele não vai passar fome. Esse é o grande questão, é o cara que é diabético achar que vai passar fome. É hipertenso que não vai poder comer um churrasco nunca mais na vida dele. Entendeu? Então, se a pessoa conseguir esse tipo de ajuda, aí fica mais fácil dele conseguir evoluir em relação a isso. Entendeu? Tem um médico em Niterói que ele tem epilepsia. E ele teve uma convulsão dentro do centro cirúrgico. Caiu, graças a Deus não estava operando o doente não, ia operar o doente, levaram o doente para o hospital, me chamaram para atender esse doente. Esse médico, cheguei lá, tinham 10 médicos lá também. Eu fiz hidantal para ele na veia, naquela época e tal, papá, e ele ficou ótimo. E saiu dali, demorou 2 dias, foi embora para casa. 6 meses depois ele voltou lá no consultório e falou comigo, tive outra convulsão. Por quê? Teve outra convulsão? Pô, mas você está tomando remédio aí? Não, tem dia que eu esqueço, já. Tem dia que eu não tomo, tem dia que eu saio, esqueço. Pô, mas como é que você vai parar de tomar um remédio? Você tem epilético, não pode... Não vai acontecer, você desculpe. Foi embora. Uns 3 meses depois ele encontrou comigo no hospital e falou, tive outra convulsão ontem. Não tomei o remédio da noite. Eu falei, tá legal, bacana. E ele foi embora. Um belo dia encontrei com ele na prefeitura, ele falou, preciso ir lá no consultório. Eu falei, eu acho bom, né? Tem 2 anos que você não vai lá. Ele falou, não, eu estou tomando remédio, mas não tomo regularmente não. Eu falei, tá certo. Conclusão, o ano passado ele foi no consultório. Ele sentou, falou que tinha tido uma crise convulsiva e que ele resolveu ir lá conversar comigo o que ele ia fazer. Eu falei para ele, não, você pode levantar, pode sair naquela porta ali, que a partir de hoje eu não sou mais seu médico. Ele olhou para mim assim, pô, você vai me largar? Ué? Por que você vai fazer isso? Porque eu não quero mais tratar de você. Porque você fala para todo mundo em Niterói que o seu médico neurologista é Dr. Jeff. E eu não quero que um paciente meu irresponsável, que não tome o remédio adequadamente, fale para essa sociedade toda que eu sou seu médico. Porque se você tiver uma convulsão operando, morreu doente de você, eu sou o responsável. Então eu não quero mais tratar de você. Você pode sair por ali e fechar essa porta. Ele levantou, foi embora, fechou a porta. Demorou 1 mês, eu encontrei com ele no hospital. Ele falou para mim assim, foi o melhor esporro que eu tomei na minha vida. Desde que você falou isso comigo, eu nunca mais deixei de tomar remédio, nunca mais tive mais nada. Então, você entende? Então eu acho que psicologicamente esse cara está precisando um apoio nesse sentido. Que ele vai continuar tratando com você de uma maneira que ele não vai se encontrar, Vinícius. Então, o conselho que eu te dou, se ele voltar em você semana que vem ou a outra, é você falar com ele, olha só, meu amigo, estou com você há 2 anos aqui e você está tratando até hoje de brincadeira. Então está na hora do senhor procurar um psicólogo, procurar um atendimento para se tratar psicologicamente, ou senhor continuar o seu tratamento. Ou senão eu não vou poder, você não pode nem falar o que eu falei, porque você é o médico do médico de família, ele vai te mandar embora, né? Mas você vai ter que continuar com ele. Mas de uma maneira ou de outra,
você, na verdade, exigir dele que ele procure uma ajuda terapêutica para ele poder se tratar, Vinícius, porque esse cara, Concordo com ele deu sorte. A tua história que você começou a contar, e quando você falou que ele estava com Covid, eu achei que o final do teu trabalho é que você deu atestado de óbito para ele. Não, o Covid deu. Entendeu? Se eu achei que o doente tinha falecido, juro para você, achei que o final da tua apresentação ia ser um atestado de óbito. Porque, pô, o cara com diabetes descontrolado, pegou uma Covid. Quando você falou Covid, eu falei, morreu o doente. Mas felizmente ele não morreu. Foi legal. E até agora parece que ele não tem nenhuma doença. Acho, porque também como é que a gente nós não estudamos a coronária. Não sei se ele está bem do olho. Não tem função renal, tudo bem, a creatinina não quer dizer nada. Ele pode ter um clearance baixo, ele pode ter albuminúria, ele pode ter doença no nervo periférico. Então, eu só acho que você está conduzindo bem, está ansioso, preocupado com o doente, mas ele não está preocupado com ele. Eu acho que você tinha que dar uma chegada nele, além do endócrino e da nutrição, você também tentar mandar ele com a saúde mental. Concordo com essa questão, mas acho um pouco provável que ele ia vingar também. Não. Muito provável não, mesmo. Tudo bem, mas aí é o seu papel. Aquele médico que saiu pela porta que eu mandei ele sair do consultório, ele podia nunca mais me procurar. Ué. Ele podia nunca mais, eu quero ir no consultório do Jeto, que ele me distratou. Mas felizmente ele caiu a ficha dele e ele viu que era importante fazer aquilo. É um médico famoso de Niterói, então é um cara que, ele tinha que eu tinha que falar isso com ele, era importante. Então tomara que você consiga mostrar ele isso, porque sabe o que acontece? Esse doente não vai ter adesão a nenhum tratamento que você tentar, eu acho. Eu acho muito pouco provável. Nessa última conversa com ele já me pareceu mais propenso a tentar o tratamento. Tá bom. E aí estou até curioso aí para ver como que vão vir esses exames dele, se a gente já vai ter alguma repercussão sistêmica. Não, mas eu achei ótimo. Como que vai estar o... Eu achei ótima a evolução, achei ótima a sua colocação e a sua preocupação como médico, que é o seu dever, sempre estar preocupado com o seu doente. Eu acho que você está correto. Só estou te dando uma orientação do que eu acho. Aí, se você achar que ele não vai procurar apoio nenhum e não quer nada, não vai fazer. Ele não quer ajuda. Estou até curioso de ver como que vai vir até a própria glicemia dele, quantas medicações que a gente vai tentar receber para ele. Tomara que ele use, mas eu acho que esse doente está perdendo a chance dele. Ele está jogando fora, como muitos outros, né? Muitos outros. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Retrospectivamente, né, olhando para ele, pensando que eu podia ter feito diferente em outros momentos em que eu achava que ele ia voltar e acabou não voltando. Só depois de várias tentativas que eu fui desenvolver esse esquema de anotar os pacientes pendentes lá, para conferir se eles cumpriram as pendências dele, de fazer... Ao longo do caminho eu me vi perguntando onde que podia ter tentado diferente, alguma coisa com ele. E foi só quando ele teve o Covid, que aí teve E quando eu encontrei com a filha dele, com a esposa dele e conversei com elas, eu acho que esse foi o ponto que mais deu certo para ele, a abordagem com a família dele. Entendi. Então até olho para trás e vejo, até antes dele ter o Covid, alguns meses antes, eu já tinha constatado que ele era negligente, que ele não estava aderindo, que ele não estava se cuidando e que estava preocupado com ele. Naquela etapa lá, eu já poderia ter pensado em contatar os familiares dele, trazer a esposa dele para essa discussão, conversar na presença dela. Talvez já poderia ter atingido ele antes dessa abordagem, quando ele teve o Covid. Mas se você aceitar essa sugestão, se ele voltar lá, tenta ver se você consegue convencer ele a um apoio psicológico. Vou conversar com ele lá. Vou conversar com ele. Você tem psicólogo lá no posto ou não, né? Não, é bem difícil a gente conseguir, na verdade. Mas aí... Não tem mais, Não. Mas aí se você não conseguir no ambulatório da saúde mental lá, talvez, alguém tentar dar um tipo de ajuda a ele. O Stephanie está saindo de lá agora, né? E o nosso de psicologia lá na Policlínica do Largo da Batalha, também esse esquema de primeiro, são são uma ficha que dá em 2 dias e é ordem de chegada. A pessoa tem que madrugar para ser essa uma pessoa para ser acolhida.
É porque é uma pena, né? Você vê, eu pelo menos vejo que esse doente, se tiver uma boa orientação e se ele fizer direito, né? Mesmo que ele coma um bolinho lá que ele gosta de comer uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, esse cara vai ficar bem. Eu acho que ele vai evoluir bem. Mas basta, não é você querer, é ele querer. É uma doença chata, é uma doença que tem que ter uma força de vontade muito grande. E mudar o hábito, né? Então é isso, gente. Eu acho que acabou nossas apresentações. Eu quero agradecer o Vinícius. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a gente queria apresentar. Vou aguardar agora a Vanesca e a nossa amiga Mariana a escolherem aí um tema legal, pensar com calma. Não precisa ser semana que vem, mas tá bom? Sem pressão. Isso. Vocês dois olharem com calma. Não, eu acho que eu sinceramente acho que isso aqui a gente no bate-papo a gente aprende muito mais do que ficar dando aulinha, não sei o que e tal, que aí dá uma certa. Eu acho que a gente participa melhor conversando sobre doentes do que a gente ficar aqui apresentando. Quer ver? O Vinícius apresentou um caso belíssimo. E tem um mês atrás a gente trouxe um endocrinologista para falar sobre diabetes, que também foi bom. Mas talvez não desse oportunidade da gente conversar com mais tranquilidade como a gente conversou hoje. Então achei bom, esse caso é um caso muito bom. Bacana, Vinícius, parabéns. Obrigado. Obrigado.